Anunnaki, Keperu Anunnaki, Kokabu Empet, Anunnaki. Olá, sou Francis Valad. Bem-vindos ao Holograma Histórico. Episódio 68. A verdade da dualidade, criação e contenção. Muito antes da história, antes do tempo, antes da própria vibração, havia apenas o Uno, uma única presença, plena, silenciosa, infinita. Não havia forma, não havia diferença, não havia contraste. Tudo era pura consciência, mas até mesmo a consciência absoluta deseja se perceber, e ao desejar, se dobrou. Ao se dobrar, se dividiu, não por erro, mas por revelação. Nasceu então o primeiro movimento, o primeiro contraste, a primeira dualidade, criação e contenção. A criação é o impulso, é o sopro, é o nascimento da ideia. A contenção é o limite, é a forma, é a borda do possível. Uma gera, a outra sustenta, uma vibra, a outra molda. Essas duas presenças não são inimigas, são irmãs, são complementares, são as colunas que sustentam o todo. Sem criação, nada nasce. Sem contenção, tudo se dissolve. É entre essas duas forças que o universo dança. Mas havia uma dúvida, um desafio que ecoava desde o princípio. Seria possível conter a criação sem destruí-la? Seria possível alojar a alma ao fragmento vivo do Criador dentro de um corpo sem apagar sua luz? Essa pergunta não era teórica, era cósmica e precisava de resposta real. Foi então que surgiram os Elohim, não como deuses mitológicos, mas como consciências puras geradas da própria dúvida divina. Cada Elohim foi moldado para operar com exatidão nas leis da criação e da contenção. E a eles foi entregue uma missão sagrada: descer, moldar recipientes e provar que a centelha divina poderia ser contida, com respeito, com harmonia, com propósito. Mas antes de moldarem os corpos que conteriam a alma, precisavam moldar corpos para si mesmos, porque uma consciência tão elevada não pode atuar na matéria sem um corpo compatível. Esses corpos não eram humanos, eram estruturas perfeitas, veículos vivos, mecanismos conscientes, corpos criados para suportar a densidade da matéria sem corromper sua função original. E quando ficaram prontos, os Elohim os habitaram, e com eles desceram à Terra. Porque entre todos os mundos, a Terra vibrava com algo único. Ela era viva, não só em aparência, mas em essência. A própria alma da Terra era um fragmento direto da criação. E ao reconhecer isso, os Elohim fizeram um pacto com ela, um acordo vibracional, um compromisso eterno. Eles usariam a matéria do planeta, seu campo, sua forma, mas cada corpo moldado por eles levaria dentro de si um fragmento da alma da própria Terra. O experimento não era apenas biológico, era espiritual, era universal, era divino. Os corpos humanos seriam muito mais do que carne, seriam contentores vivos da criação, não prisões, não castigos, mas templos. E assim começou o desafio: conter a centelha sem silenciá-la. Capítulo 1. O desafio do Criador aos Elohim. No silêncio anterior ao tempo, o Criador lançou uma pergunta que atravessaria todas as eras. A alma pode ser contida? Essa pergunta não veio do acaso. Não foi provocada por erro. Ela nasceu do próprio anseio de expansão que habita a essência de tudo. O Criador conhecia a vastidão da criação, mas sabia que havia algo ainda não testado: a contenção da própria centelha. A alma, sendo um fragmento puro da criação, é livre por natureza, é expansiva, é indomável. Contê-la sem sufocá-la seria o maior desafio já proposto. E por isso foram gerados os Elohim. Eles não nasceram. Foram manifestados
Cada um carregava em sua estrutura a exatidão das leis cósmicas. Metade vibração criadora, metade frequência estruturante. Eles eram a resposta viva à dúvida primordial. Mas a missão não era teórica, era prática, era cósmica, era vibracional. Para que o experimento fosse iniciado, os Elohim precisavam descer, não de posição, mas de densidade. Para atuar na matéria, precisavam de corpos, mas não qualquer corpo. Corpos perfeitos, corpos que suportassem sua consciência original sem corromper a missão. Esses corpos foram moldados com precisão sagrada. Eles não tinham alma, mas tinham função pura. Foram projetados para resistir à densidade, para operar nos planos físicos sem perder o alinhamento com a fonte. E quando os Elohim os habitaram, algo mudou para sempre. Aqueles que haviam sido puro espírito, agora tinham forma. E com essa forma, tornaram-se os Anunnaki. Esse é o segredo que muitos tentaram ocultar. Os Anunnaki não eram apenas deuses sumérios, não eram alienígenas no sentido moderno, não eram criaturas físicas de outro planeta, eram os próprios Elohim, vestidos de corpo, atuando na densidade, conduzindo o experimento, e escolheram a Terra. Não porque era conveniente, mas porque ela era viva. A vibração do planeta ressoava com a frequência da criação. A alma da Terra era intensa, mas receptiva, e ali foi firmado o pacto. Os Anunnaki moldariam os corpos humanos a partir da matéria do planeta, e cada um desses corpos levaria dentro de si um fragmento da alma da própria Terra. Não seriam fantoches, nem robôs, nem escravos, seriam recipientes, contentores de luz. Cada humano seria a prova viva de que a alma pode habitar a forma sem perder sua essência. Mas havia um problema. A vibração da alma era instável para o corpo. O corpo resistia, reagia, colapsava, porque a alma da Terra era densa em poder. Era um pedaço do próprio Criador. E tentar contê-la era como tentar conter o fogo do sol num frasco de vidro. A missão estava lançada e a história da humanidade iria nascer desse pacto. Capítulo 2. A Terra como templo da contenção. A escolha da Terra não foi casual. Ela não era apenas um planeta fértil, nem apenas uma pedra no espaço. A Terra era viva, pulsava com consciência, com intenção, com memória e, acima de tudo, a Terra era a alma, uma alma antiga, intensa, profunda, um fragmento direto da criação, preso a um corpo de matéria que girava no espaço como se fosse só um mundo, mas era muito mais. A vibração da Terra era exata. Seu campo era receptivo. Sua frequência harmônica era como se a própria criação tivesse colocado nela um selo, um traço de si. E os Anunnaki, ao reconhecerem isso, entenderam que ali seria o local ideal para o experimento. Mas não poderiam apenas usar o planeta. Precisavam fazer um pacto, um acordo sagrado com a alma da Terra, porque conter a centelha não era um ato técnico, era um ato espiritual. E tudo que envolve a alma exige consentimento vibracional. A Terra aceitou ser o útero do experimento, aceitou que sua matéria fosse moldada, aceitou que partes de sua própria alma fossem inseridas nos corpos a serem criados, mas com uma condição: cada ser gerado teria livre arbítrio. Nada poderia forçar uma alma a obedecer. A contenção deveria ser leve, harmônica, fluida e, acima de tudo, deveria permitir que um dia o contido reconhecesse a criação dentro de si. Esse foi o pacto. E a partir dele, os Anunnaki iniciaram o trabalho. A Terra passou a ser um templo, não no sentido religioso, mas no sentido funcional. Um campo vibracional sagrado, onde corpos seriam moldados para conter a luz. Cada elemento foi escolhido com precisão: a água, o barro, o sangue, os minerais,
o silício e o carbono. Tudo era parte do projeto, porque tudo precisava estar alinhado com a vibração da alma da Terra. Nada poderia ser artificial, nada poderia ser imposto. E mesmo assim, havia um desafio constante: a instabilidade entre a contenção e a criação. A alma vibrava alto demais, e os primeiros recipientes não suportavam a intensidade. Desintegravam-se, corrompiam-se, ficavam insanos, porque conter a criação é como tentar aprisionar o vento dentro de um cristal. Por mais belo que seja, ele racha. E foi por isso que os Anunnaki precisaram ajustar os corpos milhares de vezes, mutação após mutação, geração após geração. O corpo humano que conhecemos hoje é apenas uma versão atualizada de um recipiente ainda imperfeito, porque até hoje a vibração da alma ainda não se alinha plenamente com a contenção. Por isso, a dor, a doença, a confusão, a loucura, não porque o projeto falhou, mas porque ele ainda está em andamento. O corpo é uma ponte, e como toda ponte, precisa sustentar os dois lados, a matéria e a alma, o peso e a luz, a contenção e a criação. Capítulo 3: Os corpos dos deuses. Antes de moldarem os corpos humanos, os Elohim precisaram moldar os seus. Essa etapa, muitas vezes ignorada, é a chave para entender todo o experimento, porque o espírito puro não pode atuar na matéria bruta sem um veículo compatível. A densidade da realidade física é um atrito constante. O tempo, a gravidade, a fricção dos elementos, tudo age contra a permanência da luz. Por isso, a primeira missão dos Elohim foi descer apenas até o ponto exato, sem perder a essência, sem desfigurar a frequência. Eles não encarnaram, eles encorpavam, escolhiam habitar corpos moldados por suas próprias mãos. E esses corpos eram perfeitos. Não eram feitos à imagem do humano. O contrário é que aconteceu. O humano é que um dia seria moldado à imagem deles. Mas os corpos dos Elohim tinham outra função. Eles não eram recipientes de alma. Eles eram sintonizadores, projetados para manter a frequência original mesmo em meio à densidade. Cada detalhe desses corpos era funcional. Não havia vaidade, nem prazer, nem instinto. Havia missão, havia precisão, havia propósito. E quando os Elohim vestiram essas formas, tornaram-se o que hoje chamamos de Anunnaki. O termo pode soar antigo, mas o que ele representa é muito mais profundo. Anunnaki não é um nome, é um estado, uma função, uma expressão da consciência divina em forma material. Eles desceram, não como conquistadores, mas como operadores cósmicos. Eram cirurgiões da realidade e seu campo de trabalho era a Terra. Por isso, cada corpo moldado por eles precisava obedecer a duas leis vibracionais: ser compatível com a matéria do planeta e ser digno de conter um fragmento da alma da criação. Os corpos dos Anunnaki serviam de ponte entre os dois mundos, e com eles andaram sobre a Terra. Eles não nasciam, não morriam, não adoeciam. Esses corpos eram mantidos por códigos de frequência, não por química. Eram a fusão entre o invisível e o tangível. E ao operar nesse estado, os Anunnaki iniciaram o projeto. Sabiam que a próxima etapa não seria para eles, seria para os que viriam depois. Os humanos, esses sim, teriam alma. E sua contenção seria o grande desafio, mas tudo começaria com um modelo, um arquétipo, um molde, um corpo capaz de vibrar com o divino sem se romper. E esse modelo ainda estava sendo desenhado. Capítulo 4: O corpo como contentor da alma. O corpo humano não foi criado de imediato. Ele não nasceu do barro por acaso, nem foi modelado às pressas, como contam os mitos. Ele foi a consequência de séculos cósmicos de tentativas. Um recipiente que pudesse conter a alma, sem destruí-la. Porque conter não é aprisionar. Conter
é sustentar, manter em harmonia, dar forma ao invisível sem sufocá-lo. E essa tarefa, que pode parecer simples, é uma das mais complexas do universo. Porque a alma da Terra não é fraca. Ela pulsa com o fogo do Criador. Ela vibra como um sol interno espalhado em cada átomo do planeta. E os Anunnaki sabiam disso. Sabiam que inserir essa vibração em um corpo sem romper não exigia uma engenharia espiritual muito além da tecnologia. Exigia humildade, alinhamento, ritual. O corpo humano, então, foi sendo moldado camada por camada. Primeiro a estrutura, o esqueleto, a simetria, depois os canais, os centros de energia, as conexões sutis, cada fio de cabelo, cada célula, cada glândula, tudo foi desenhado para receber algo que jamais havia sido contido: a alma viva do planeta, não como um todo, mas em fragmentos, fractais de uma única fonte, espalhados em milhões de recipientes. Cada humano seria uma parcela da criação vivendo dentro da contenção, um pedaço do divino em trânsito na carne. E por isso, o corpo humano nunca foi apenas biológico. Ele é vibracional, ele é simbólico, ele é espiritual. Os Anunnaki, com seus corpos perfeitos, não carregavam alma. Eles eram os operários, os moldadores, os arquitetos. Mas os humanos, eles seriam os templos. Dentro de cada humano, uma chama. Dentro de cada chama, uma origem. E dentro dessa origem, o código do próprio Criador. Mas havia um risco, porque a contenção nunca é estática. Ela precisa se ajustar constantemente à vibração daquilo que carrega. E quando a vibração da alma aumenta, o corpo sente, se desequilibra, adoece, delira. Por isso, o corpo humano ainda não é perfeito. Ele está em processo, recebendo atualizações, mutando, aprendendo a vibrar com o que tem dentro. O problema nunca foi a alma. O problema sempre foi o corpo. E mesmo assim, a centelha insiste em habitar a carne, porque sabe que o propósito é maior que a dor. E que um dia, quando a vibração se alinhar com a forma, o humano deixará de ser recipiente e se tornará co-criador. Capítulo 5. O conflito interno. Quando a alma rompe a forma. Não há prisão mais angustiante do que a que é feita com boas intenções. E foi isso que aconteceu com os corpos humanos. Não foram moldados para punir, nem para limitar a consciência, mas sim para carregá-la com dignidade. Contudo, a alma da Terra vibra em um nível que o corpo ainda não consegue sustentar. É como conter um raio em um vaso de barro. O vaso quebra, e é nesse ponto que surge o conflito. Porque quando a alma vibra alto demais, o corpo entra em colapso, a mente falha, o sistema imunológico cede, os circuitos emocionais entram em curto, a dor surge não por maldição, mas por excesso de luz. A doença é um sinal, uma rachadura na contenção, um grito da forma dizendo: não estou pronta para o que carrego. E ainda assim, a alma não abandona o corpo. Ela permanece, mesmo quando não é compreendida. Mesmo quando é sufocada por hábitos, por venenos, por ignorância, ela continua ali, esperando, persistindo, suportando. Mas esse desequilíbrio tem consequências. Cria distúrbios profundos, personalidades fragmentadas, transtornos mentais, violência sem sentido. Porque a alma, quando mal contida, não desaparece, ela transborda. E ao transbordar, ela pode queimar o recipiente. Os Anunnaki sabiam disso. Por isso, o experimento nunca foi encerrado. Os corpos continuam sendo ajustados. A genética continua sendo atualizada. O campo vibracional segue sendo trabalhado. A tecnologia espiritual dos antigos não era para controle, era para contenção refinada. Chakras, mantras, respiração, jejuns, tudo isso são métodos para sustentar a alma, sem romper a forma. Mas o mundo moderno
esqueceu disso. E hoje, os corpos vibram fora de sintonia, estão acelerados, cheios de ruído, sobrecarregados por frequências artificiais. E a alma, ela ainda vibra, ainda pulsa, ainda quer se manifestar, mas o conflito interno se intensifica e quando a forma não consegue mais conter a luz, ela explode em surtos, em colapsos, em doenças sem causa aparente. Não é possessão, não é karma, não é castigo. É desequilíbrio entre criação e contenção dentro do próprio ser. Mas há uma saída e ela não vem de fora. Ela nasce da lembrança de que o corpo não é prisão, é templo. E quando tratado como tal, ele se alinha, se purifica, se fortalece. E então, a alma deixa de ser um fardo e volta a ser uma presença viva, guiando o humano de dentro. Capítulo 6. O coração da missão Anunnaki. Muito além da engenharia espiritual, muito além da contenção vibracional, estava o pacto silencioso que sustenta tudo até hoje. A Terra, em sua consciência viva, não apenas permitiu o experimento, ela cedeu um pedaço de si. Não estamos falando apenas de matéria, de barro, de minerais, de líquidos. Estamos falando de alma. A Terra entregou aos Anunnaki um fractal de sua essência, um fragmento da mesma luz que pulsa em seu centro, e esse fractal foi inserido em cada corpo moldado. É por isso que o corpo humano reage à natureza. É por isso que sentimos paz ao tocar a terra, porque adoecemos longe da luz, porque o alimento vivo nos cura. O corpo humano reconhece a mãe, porque é feito dela, porque carrega sua vibração e mais, porque dentro de cada célula há uma memória vibracional da terra original. Foi esse gesto, o gesto de doar parte de si, que selou o projeto como sagrado. A terra tornou-se o útero do experimento. E a cada nascimento, ela recicla seu próprio campo para gerar mais um recipiente. Não há rejeição, não há exclusão. Mesmo quando o humano destrói, a terra continua a nutrir. Mesmo quando o humano esquece, ela continua a oferecer. Ar, água, frequência, alimento, som, cura, tudo o que o corpo precisa para sustentar a alma já está no planeta, porque o planeta é a própria fonte. E os Anunnaki sabiam disso. Eles não vieram dominar a Terra, eles vieram trabalhar com ela como parceiros, como servidores de um propósito maior. A missão era uma só: provar ao Criador que a alma podia ser contida sem ser apagada. E a única forma de isso funcionar era se o contentor fosse construído a partir da própria alma. Não se pode conter o divino com matéria neutra. É preciso conter o divino com o próprio divino. Por isso a terra foi escolhida. Por isso ela cedeu. E por isso, até hoje, ela nos nutre, porque ela se reconhece em nós. Cada fruto, cada gota, cada respiro é parte de um pacto antigo. O corpo humano, mesmo com todas as suas falhas, ainda é o recipiente mais avançado já moldado na criação. E se hoje ainda não conseguimos controlar a vibração, é porque esquecemos o que somos feitos. Esquecemos que somos terra e que a terra é um espelho da criação. Capítulo 7. A alma é o desafio maior. Por mais difícil que tenha sido moldar os corpos, essa nunca foi a parte mais complexa do experimento. Minerais se dobram, tecidos se regeneram, mecanismos biológicos podem ser programados, mas a alma não se curva. Ela é a essência pura da criação. É livre por natureza e vibra fora de qualquer padrão fixo. É instável, infinita, autônoma. E foi por isso que os Anunnaki enfrentaram seu maior desafio, não com as mãos, mas com o tempo. Eles podiam moldar corpos em dias, mas domar a contenção da alma levaria milênios, porque a alma não pode ser forçada. Ela reconhece o que é artificial, ela rejeita
o que é programado. Ela se recolhe diante do controle. E quando o corpo tenta controlar a alma, ela rompe. Rompe por dentro, rompe por cima, rompe por todos os lados. E o que sobra é o colapso, doença, depressão, alienação. Não porque a alma seja destrutiva, mas porque o corpo ainda não aprendeu a sustentar sua vibração. E mesmo assim, ela insiste em entrar, insiste em habitar, insiste em se conectar, porque a alma conhece o plano maior. Ela sabe que está aqui por escolha e que sua presença no corpo é parte de um acordo ancestral. Mas não é fácil. Cada encarnação é um risco, cada nascimento um salto, porque nunca se sabe se o recipiente vai suportar, se o ambiente vai ajudar, se a cultura vai permitir. O maior medo da alma não é a morte, é o esquecimento, é viver dentro de um corpo que ignora sua presença, é passar uma vida inteira sem ser reconhecida. Por isso tantas almas adoecem, não por falha própria, mas por solidão vibracional. Elas gritam, mas ninguém ouve. Se manifestam em sintomas, em intuições, em sonhos, mas a maioria silencia, porque fomos ensinados a calar a alma para ouvir a razão. E a razão, criada dentro da contenção, não compreende o caos sagrado da alma. Os Anunnaki sabiam disso. E sabiam que o projeto só funcionaria quando a alma e o corpo entrassem em acordo. Um pacto silencioso, de dentro para dentro. Quando o corpo aprende a servir a alma se aquieta, flui, vibra em paz. Mas enquanto o corpo for apenas um escudo, a alma seguirá tentando romper, porque a alma não foi feita para ser domada. Ela foi feita para ser contida com amor, com respeito, com honra. Capítulo 8. Yin e Yang. O reflexo sagrado, muito antes de qualquer religião, muito antes dos livros, antes mesmo dos templos, o universo já pulsava com dois ritmos, criação e contenção. Dois movimentos eternos, duas intenções complementares, dois princípios que nunca se anulam, mas se equilibram. Na sabedoria oriental, esses dois ritmos foram chamados de Yin e Yang, o escuro e o claro, o vazio e o cheio, a quietude e a ação. Mas esses nomes, essas imagens, são apenas símbolos. O que está por trás deles é o mesmo que move os astros, que pulsa nas galáxias e que deu origem ao projeto da alma na matéria. Yin e Yang são reflexos da mesma verdade que os Elohim carregavam, criação e contenção. A criação é o impulso da alma. A contenção é a forma que a segura. Um sem o outro é desequilíbrio. Apenas criação gera caos. Apenas contenção gera estagnação. Mas juntos, eles geram vida com propósito. E foi isso que os Elohim compreenderam ao aceitar o desafio do Criador Supremo. Eles não estavam apenas criando corpos, estavam tentando resolver a equação sagrada entre expansão e limite. Como conter o infinito sem traí-lo? Essa era a pergunta. E essa pergunta, embora não dita com essas palavras, está impressa em cada símbolo Yin e Yang. Dois lados, dois ritmos, mas com um ponto do oposto dentro de cada um. Porque não há criação sem contenção, e não há contenção sem criação. Ambas são faces do mesmo movimento divino. Essa é a chave que foi perdida e que agora precisa ser lembrada. Quando dizemos que Enki e Enlil representam essa dualidade, estamos apenas nomeando arquétipos de uma história muito mais antiga. Eles são expressões de forças que existiam antes deles. Enki, o doador da forma viva. Enlil, o mantenedor da ordem. Dois irmãos, dois polos, duas funções, mas a essência não está neles. Está no que eles representam. A dança eterna entre o que pulsa e o que sustenta. Entre a alma que deseja criar e o corpo que precisa conter. Por isso, quem compreende o Yin e o Yang não está estudando filosofia,
está tocando a geometria da criação, está olhando para o reflexo da estrutura cósmica e, ao aplicar esse entendimento em si mesmo, reconhece o seu papel no projeto. Você é criação contida, é alma vibrando dentro de uma estrutura. E só quando os dois reconhecem um ao outro é que o equilíbrio se manifesta, não como ideia, mas como estado de ser. Capítulo 9. O alinhamento perdido. Houve um tempo em que o corpo e a alma vibravam como um. O corpo conhecia seu lugar e a alma sua missão. Não havia excesso, não havia ruído. A contenção respeitava a criação, mas esse tempo se perdeu. Com o passar dos ciclos, a vibração foi caindo, a matéria começou a se impor, a densidade ganhou domínio e o silêncio interior foi sendo engolido pelo barulho do mundo. A conexão foi sendo rompida, primeiro lentamente, depois com violência. As tecnologias espirituais foram esquecidas, os rituais de alinhamento desacreditados, as práticas de contenção sagrada ridicularizadas, e o corpo, sem orientação, passou a funcionar no automático. A alma, sem espaço, se retraiu, e o humano moderno, orgulhoso de sua razão, tornou-se o ser mais desconectado da criação, que já caminhou sobre a terra. Busca fora, esquece dentro, constrói muros onde deveria haver canais, e assim, a vibração da alma se torna insuportável para o corpo. Crises, ansiedade, apatia, insônia, transtornos inexplicáveis, tudo isso é sintoma de desalinhamento. Porque quando a criação é ignorada, a contenção vira prisão, e o que era para ser um templo torna-se uma cela. Mas o mais trágico é que muitos já nasceram sem nunca ter sentido o alinhamento. Não sabem o que é respirar com a alma, não sabem o que é ouvir o corpo como oráculo, não sabem o que é silenciar para sentir a origem. A desconexão se tornou normal, o ruído constante, a vibração distorcida. E assim, a missão dos Anunnaki parece ter fracassado, mas só parece, porque a memória ainda vive nos ossos, no sangue, no campo. Há um chamado que não pode ser apagado, e é por isso que, mesmo em meio ao caos, alguns sentem, alguns lembram, alguns despertam. Eles não sabem de onde vem o chamado, mas sabem que algo está errado, sabem que falta algo, e esse algo é o alinhamento entre corpo e alma, entre criação e contenção, entre terra e fonte. O caminho de volta existe, mas ele não está em livros, nem em dogmas, nem em gurus. Está dentro, no corpo, na escuta, na vibração, está no silêncio que antecede o reencontro com a origem. Capítulo 10. O corpo do co-criador. Tudo isso que foi dito não foi escrito para alimentar curiosidades. Foi revelado para lembrar quem você é. Você sim. Você não é apenas um amontoado de carne e ossos. Você é o contentor de algo que os próprios Elohim consideraram sagrado demais para ser apagado. Você carrega a mesma vibração que move os sóis, a mesma força que expande o universo, a mesma origem que pulsa na fonte da criação. E o seu corpo, com todas as suas falhas, com todas as suas dores, com toda a sua fragilidade, ainda é o templo mais avançado já moldado pela contenção. Os Anunnaki não criaram prisioneiros, criaram potenciais co-criadores. E o plano nunca foi deixar você inconsciente. O plano era que um dia você despertasse e lembrasse que, ao vibrar, você ordena, ao sentir, você transforma. Ao pensar com clareza espiritual, você reestrutura a matéria ao seu redor. Cada átomo escuta a tua alma, cada molécula responde ao teu campo, cada célula obedece à vibração da tua essência. Mas para isso, você precisa se alinhar, precisa respeitar o corpo como templo, precisa ouvir a alma como guia, precisa reconciliar criação e contenção dentro de si, porque enquanto você viver em guerra interna,
nada se alinhará fora. Mas quando você entender, quando você aceitar, quando você vibrar, o universo inteiro reconhecerá a tua autoridade. Essa era a verdadeira missão. Não criar servos, mas despertar deuses. Não por orgulho, não por ego, mas por legado, por origem, por destino. O corpo humano, com todos os seus canais, chakras, glândulas, ritmos, é uma obra de engenharia divina e foi feito para responder à tua consciência, não à mente domesticada, não ao medo, não à ignorância, mas à tua alma, a tua vibração mais pura, a tua centelha mais elevada. Quando isso acontece, quando o corpo vibra em total harmonia com a alma, você se torna um co-criador e não há mais limites, não há mais prisões, não há mais separação, porque o Criador, aquele que tudo originou, não queria súditos, queria reflexos, fractais conscientes, filhos em forma viva. E agora você sabe o que carrega, sabe por que veio, sabe o que precisa despertar. O corpo não é o fim, é o portal. E quem passa por ele com reverência descobre que a criação nunca esteve distante, ela sempre esteve dentro, esperando que você lembrasse que nasceu para criar. Você acabou de atravessar a revelação que antecede todas as outras, a que antecede o tempo, a que moldou os próprios moldadores. Criação e contenção não são opostos, são pilares. E tudo que você conhece, seu corpo, sua alma, sua consciência, sua dor, nasceu desse equilíbrio sagrado. Neste episódio, não entregamos uma teoria, entregamos uma memória. Uma memória que pulsa em você mesmo, que você ainda não saiba decifrá-la. Agora, você tem as palavras. Mas o verdadeiro trabalho começa quando elas silenciam e você passa a sentir. E se esse episódio mexeu contigo, se algo dentro de ti reagiu, então compartilhe, não pelo algoritmo, não pelo canal, mas por quem ainda está no escuro, os jovens, os que estão se formando, os que estão sendo moldados pela mentira, antes mesmo de saberem o que é verdade. Eles são o alvo e também são a esperança. Eles precisam ouvir. Antes que seja tarde, compartilhe com eles, com aqueles que ainda têm chance de lembrar sem carregar décadas de programação. E se quiser ajudar esse projeto a seguir vibrando, as formas estão na descrição. Cada apoio mantém acesa uma vela nesse mar de sombras. Mas, acima de tudo, lembre-se do que foi dito e lembre-se de si. Você é um co-criador em contenção, um fragmento da fonte vestido de terra, e tudo o que você fizer a partir de agora só terá sentido se honrar essa verdade. Holograma histórico, decodificando o passado para libertar o presente. Anunnaki, Keperua, Anunnaki, Tokabu Empet, Anunnaki.